Santo Deus e eterno Pai, Santo Deus e eterno Pai, Santo Deus e eterno Pai, aleluia, aleluia Jesus, aleluia meu Pai, aleluia, aleluia Jesus. Aleluia. Santo Deus. Bendito é o teu nome, Jesus. Bendito é o teu nome. Bendito é o teu nome, Jesus. Bendito é o teu nome. Glorioso é o teu nome, Jesus. Glorioso é o teu nome, Jesus. Glorioso é o teu nome, Jesus. Aleluia. 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 Desejo a todos a paz do Senhor Jesus. Desejo aos amigos, aos irmãos e até mesmo, se acaso aparecer algum inimigo, humanamente falando, eu desejo a você paz. Porque aos inimigos nós desejamos paz. Porque aos inimigos nós desejamos paz. Porque o nosso Deus é um Deus de paz. Porque o nosso Deus é um Deus de paz, mas é o Senhor da guerra. Mas Ele promove guerra com aqueles que não aceitam a paz, a sua paz. E não há como vencer o Deus da guerra. Porque o nosso Senhor é o Senhor dos exércitos. E o Senhor dos exércitos é, senão, o Deus da guerra. Porque o nosso Deus, Ele tem poder. Porque o nosso Deus, Ele conhece o coração do homem. Ele conhece o coração daquele que Ele criou. Ele te criou, Ele me criou. E deu a nós a liberdade. E dentro desta liberdade, nós, homens, fizemos a guerra. Com esta liberdade, nós, homens, tiramos a paz do outro. Você conhece alguém que gratuitamente se levanta contra a tua vida? Você já ouviu falar de pessoas que se incomodam com a sua vida? Simplesmente por você viver de uma forma diferente. Há muitas pessoas que, infelizmente,
se emprestam para o inimigo, se tornam instrumentos do inimigo, do adversário do nosso Deus. Nós percebemos que ao longo da história isso tem acontecido. Meu irmão, minha irmã, uma coisa eu te digo, dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ele é justiça, Ele é amor, mas Ele também é o fogo que consome, o fogo consumidor, que o homem, nem criatura alguma, pode resistir. É interessante que ao longo da história, o homem vem tentando por várias vezes ser usado pelo diabo, pelo inimigo, contra o povo de Deus. O homem muitas vezes vem achando, acreditando que vai acontecer conforme ele tem no seu coração. Até hoje, não é só na Bíblia, fora dela, eu não tenho visto ninguém vencer o nosso Deus. Porque uma coisa é fato. Há momentos de nossas vidas que parece que nós fracassamos, parece que o povo de Deus está perdendo, parece que o povo de Deus está perdido, mas não é verdade. Não é verdade, porque lá em Romanos 8:28 vai nos dizer que todas essas coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E que não andam mais, não vivem mais focado na dimensão carnal, focado na dimensão humana, mas agora vivem pelo Espírito, porque a palavra vai nos ensinar e dizer que, em primeiro lugar, busque o reino, em primeiro lugar, ponha a justiça, pois estas demais coisas Deus há de colocar em tua vida, Deus há de fazer em tua vida. Eu tenho visto por diversas vezes pessoas se levantando contra governo se levantando contra o povo, mas a palavra, a última palavra é a do Senhor. A palavra que determina se vai ser ou não é a do Senhor. Porque a Bíblia vai nos certificar que agindo Deus, quem impedirá? Então eu e você, povo de Deus, creia, não importa o que você esteja passando, não importa o que está acontecendo, porque o que importa é que a palavra certa, a palavra que vai decidir todas as coisas, vai sair da boca de Deus, e que esses acontecimentos não vai destruir a obra do Senhor, não vai impedir a vontade de Deus, porque a palavra do Senhor vai nos dizer também, lá em Jó 42:2, bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos seus pensamentos pode ser impedidos. Jó chegou a esta conclusão no final. Jó chegou a essa conclusão porque ele viu a mão do Senhor dar, ele viu a mão do Senhor tirar, ele viu a mão do Senhor, ele viu o quão grande é o nosso Deus. Eu preciso acreditar nisso, que há momentos em que eu quero falar, mas é momento de calar. Há momentos que eu quero agir, mas é momento de aguardar o agir de Deus. A palavra do Senhor vai falar sobre a história de Josafá e vai dizer, olha, nesta peleja não terei de pelejar, sentai e vede o livramento do Senhor. Há momentos que eu e você, meu irmão, minha irmã, precisamos apenas obedecer. Obedecer ao Senhor da guerra, obedecer ao Senhor dos exércitos, obedecer àquele Deus que tudo pode, que tudo vê e que tudo sabe.
pode mais do que eu e você junto. Ele pode mais do que as nações. Ele pode. Porque no início criou Deus com o poder da sua palavra. Imagine você que a palavra de Deus tem tanto poder para criar, como tem poder também para derribar, para destruir. Nós vemos isso também quando se fala das muralhas de Jericó. Quando Deus dá ordens aos homens que rodeiem a terra, que rodeiem aquelas muralhas, e que façam conforme o Senhor lhe ordenara, e eles fizeram, e assim se sucedeu. As muralhas vieram abaixo. Esta palavra está dizendo para mim e para você. Primeiramente, Jó então entendeu o poderio de Deus. Agora Deus vem então nos dizer que em Gênesis também o poderio da palavra do Senhor, ele tem poder em suas palavras. Agora nós vamos ver com Josué então, diante das muralhas de Jericó, o poder de Deus, o poder que tem na obediência, o poder que tem na obediência. Você pode estar se perguntando, mas irmão, você está indo de uma palavra para outra. Eu estou apenas lhe comunicando que de Gênesis a Apocalipse, Deus é Deus. Deus é Deus. E não há inimigo que possa resistir ao seu poder. E que nós, enquanto povo de Deus, precisamos simplesmente obedecer, precisamos entender que estamos do lado de um Deus que tudo pode, de um Deus que tudo vê. Ei, meu irmão, minha irmã, os médicos já falaram tantas vezes para tantas pessoas, olha, infelizmente não tem mais jeito, infelizmente você vai morrer. E vem Deus e contraria a medicina. Não importa se o homem estudou 4, 5, 6, 10 anos, não importa se ele é formado em Harvard, não importa. O que importa é que o nosso Deus tem poder de entrar na minha e na tua história. Mas agora estou eu e você, por diversas vezes, limitando o poder de Deus, achando que ele age assim, achando que ele age de forma diferente. Eu quero te dizer que de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver então um Deus que não perde, um Deus cujo plano, cuja estratégia, o diabo não pode, o homem não pode, não há quem, vivo ou morto, possa agir contra a ação do nosso Deus. Mas estou eu aqui e você, passando por diversos problemas, por diversas situações. Meu irmão, minha irmã, creia e pergunte ao Senhor em oração. Pai, se possível, só diga a mim, qual é o teu plano? Mostra para mim, Senhor, o porquê eu estou passando isso. Mas, Senhor, se o Senhor não quiser também falar, se o Senhor não quiser me mostrar, Pai, só continue com a minha vida nas tuas mãos, continue com as minhas causas nas tuas mãos. É essa a oração, querido. E falando em oração, eu quero convidar você agora, vamos interromper um pouco o momento dessa narrativa da palavra, para nós orarmos, entrarmos na presença do Senhor. Baixe a guarda agora do teu coração para Deus, né? Para Deus. Se proteja, se defenda apenas do teu inimigo, dos maus pensamentos, das vozes que te falam ao ouvido e que te fazem gerar sentimentos que não provêm do Senhor. Vamos orar agora, vamos falar com Deus. Aquele que está sem força para orar, então que ouça, em nome do Senhor Jesus. Deus tem uma palavra para o teu coração. Ele já começou a falar, mas na oração ele vai responder também, em nome de Jesus. Esse que me ouve, essa que me ouve. Vamos orar então. Querido e eterno Deus e eterno Pai, nós sabemos, ó Deus, querido Pai Santo, que pouca força o homem tem. Nós sabemos, Pai, que poder algum o homem tem se não for dado pelo Senhor. Nós sabemos, ó Deus querido Pai Santo, que muitas são as falas. As pessoas dizem isso, outros dizem aquilo, Pai querido, mas nós queremos apenas ouvir a Tua voz. Pai querido Deus Santo, e que os homens que falam em Teu nome, Pai querido Deus Santo, deixem de mentir, ó Pai, e falem somente a verdade. Pai querido Deus Santo, porque nós sabemos que o pai da mentira é o inimigo, é Satanás. Por isso, meu Deus e meu Pai, nesta manhã de domingo, neste dia, Pai
querido, que o Senhor escolheu para nós. Ó Deus querido, em nome de Jesus, nós queremos pedir em nome de Jesus, Pai, entre nas casas, entre nos corações, aquelas casas que abrirem a porta para o Senhor, porque o Senhor diz na tua palavra que o Senhor está à porta, batendo e pedindo para entrar. A tua palavra nos certifica, Pai, que o Senhor fez isso com a igreja de Laodiceia. O Senhor viu o estado da igreja de Laodiceia, Pai querido, uma igreja, Pai, que se tornar agora uma igreja morna, uma igreja, Pai querido, indecisa, Pai querido Deus Santo, porque não adora como adorava no começo, Pai querido, não adora como o Senhor espera que adoremos. Por isso, meu Deus e meu Pai, que seja assim conosco também, Pai querido Deus Santo, envia-nos uma palavra, porque nós vamos abrir a porta do nosso coração agora, Pai querido Deus Santo, nós vamos abrir a porta do nosso coração. Espírito Santo do Senhor, vem cear conosco, Pai querido, vem sentar em nossa mesa. A tua palavra diz, Pai querido, que o Senhor está à porta batendo, e que se alguém abrir, o Senhor entrará e ceará com ele e ele com o Senhor. Por isso, meu Deus e meu Pai, nesta manhã nós entramos agora, Pai, e dizemos, Pai, ceia conosco, Pai, deixa-nos cear com o Senhor. Por isso, meu Deus e meu Pai, que este que me ouve agora, Pai, entenda que as suas palavras, Pai querido, elas são irrevogáveis, que a tua verdade, Pai querido Deus Santo, ela é incorruptível. A tua palavra ninguém pode corromper, a tua palavra ninguém pode revogar, porque uma vez que o Senhor do Senhor, o Senhor dos Senhores, o Senhor do alto dos céus, há uma vez que o Rei dos Reis, uma vez, Pai querido, que o Deus Todo-Poderoso falou, o homem não pode mudar, ninguém pode mudar, Pai querido Deus Santo. A tua palavra nos certifica isso, que o Senhor não é homem para mentir, o Senhor não é filho do homem para se arrepender. Por isso, meu Deus e meu Pai, nesta hora nós oramos, dizendo, Pai, seja feita a sua vontade, aqui na terra como no céu, seja feita a tua vontade nos nossos corações, seja feita a tua vontade no meio da nossa família, seja feita a tua vontade na nossa igreja, seja feita a tua vontade em toda a face da terra, em todas as nações, Pai, em todas as províncias, seja feita a tua vontade, meu Deus e meu Pai. Nesta hora nós te pedimos, ó Deus querido Pai Santo, que aquele que não pode, Senhor Jesus Cristo, tirar a enfermidade do homem, Pai querido Deus Santo, quando os médicos falharem, que o Senhor, Pai querido Deus Santo, esteja em cena, ó Deus querido Pai Santo, porque agindo o Senhor ninguém pode impedir. Se o Senhor disser seja curado, assim o será. Por isso, meu Deus e meu Pai, eu vos peço que em nome do Senhor Jesus, Pai querido Deus Santo, teu Espírito, Pai querido, tenha liberdade de entrar nos hospitais, tenha liberdade, Pai querido, de tocar no enfermo. Assim, Pai querido Deus Santo, quando o Senhor tocou no leproso, assim, Pai querido Deus Santo, quando a mulher, Pai, do fluxo de sangue de 12 anos te tocou e encontrou cura, Pai querido Deus Santo, que o enfermo encontre cura no Senhor, Pai querido, mas que também aquele que ainda não reconhece que está doente, Pai, há muitos homens, Pai, que acham que não precisa do Senhor, há muitas mulheres que acham que não precisa do Senhor, por isso, Pai querido, estão enfermos, estão doentes, estão tomados pela ignorância, estão tomados, Pai querido Deus Santo, pela incredulidade. Caia por terra agora em nome de Jesus, toda incredulidade caia por terra agora em nome de Jesus. Pai querido Deus Santo, eu peço a Ti nesta hora, Pai, toma, Senhor, os filhos, mas não abandone os pais. Pai querido Deus Santo, porque a outrora, Pai querido Deus Santo, os pais estão errados. Há um momento, Pai, que os filhos estão errados, mas o Senhor, Pai querido, tem a ciência de todas as coisas. Por isso eu vos peço, Pai querido, toca no coração da mãe, ensina a mãe a como conduzir os seus filhos, toca no coração do pai, ensina como o pai a conduzir os seus filhos. Pai, toca no coração dos filhos, ensina os filhos a obedecerem seus pais, meu Deus e meu Pai, para que a sua palavra se cumpra. A tua palavra diz para os filhos honrar pai, honrar mãe, Senhor Jesus Cristo, para que os vossos dias se prolonguem sobre a face da terra. Por isso, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor dos Exércitos, eu peço nesta hora, Pai querido Deus Santo, que a tua palavra se cumpra, Pai, na minha vida, na vida dos meus irmãos, na vida da tua igreja, meu Deus e meu
Pai, em nome de Jesus, Pai querido Deus Santo, em nome de Jesus, Pai, desça com teu poder, Pai, desça com o teu manto, desça com a tua misericórdia, meu Deus e meu Pai, eu peço a ti agora, Senhor, que todos esses que me ouvem, Pai querido, sejam tomados pelo teu Espírito, sejam alcançados pela tua palavra, Senhor Jesus Cristo, o homem, Pai querido Deus Santo, está vendo, Pai, os meios de comunicação e está acostumado, Pai querido Deus Santo, o homem está acostumado, Pai, e a tua palavra diz, não vos conformeis com este século, não vos conformeis com este mundo, antes transformai pela vossa renovação de sua mente, Pai, que a tua palavra, em nome de Jesus, venha renovar as nossas mentes, que a tua palavra, Pai querido, mude a nossa forma de pensar, mude o nosso modo de agir, Pai, em nome de Jesus, eu te peço nesta hora, Pai querido Deus Santo, nós queremos falar diferente, queremos andar diferente, pensar diferente, e por isso nós precisamos do Senhor, meu Deus e meu Pai, toma os governantes desta terra, Pai querido Deus Santo, não importa, Pai querido Deus Santo, quem está no poder, o que importa é que o poder absoluto é do Senhor, o poder absoluto é do nosso Deus, Pai, o que importa é que o Senhor está acima de todas as autoridades, por isso nós entendemos, Pai, que nós devemos respeitar as nossas autoridades, mas que a autoridade maior, a autoridade que está acima de toda autoridade é o Senhor. Pai, a tua palavra diz lá no Salmo 103, a tua palavra diz que todos os reinos estão debaixo da ordenança do teu reino, do teu reino, do teu reino. Por isso, Pai querido, nós te chamamos, venha a nós, Senhor, o teu reino, venha a nós, Senhor, o teu reino, somente o teu reino a justiça, somente no teu reino há poder de transformação. Por isso, meu Deus e meu Pai, mais uma vez, Senhor, nós entregamos a nossa vida nas tuas mãos, nós entregamos a nossa família nas tuas mãos. Nós entregamos, Pai, aquilo que nós não podemos fazer, aquilo que não é da nossa alçada, nós entregamos para o Senhor. Por isso, meu Deus e meu Pai, mais uma vez eu te peço, Senhor, eu não peço, Pai querido, deliberadamente que o Senhor liberte todos os presos, eu não peço deliberadamente, Pai querido Deus Santo, não, mas eu peço, Senhor, visita as prisões nesta hora, visite os cativeiros nesta hora, Pai querido, e analise, Pai, porque Tu és o nosso advogado, mas também Tu és o juiz, não há quem julgue como o Senhor julga, não há quem possa, Pai querido Deus Santo, agindo o Senhor para libertar, não há quem possa prender, agindo o Senhor para prender, não há quem possa libertar. A tua palavra nos ensina, Pai querido Deus Santo, que a porta que o Senhor fecha, ninguém abre, mas aquela que o Senhor abre, ninguém fecha, ninguém fecha. Por isso, meu Deus e meu Pai, continua falando com o teu povo, continua falando com a tua igreja, continua, Pai, nos usando poderosamente nesta terra. É o que nós te pedimos, Pai querido Deus Santo. Senhor, e não deixe de nos educar, não deixe de nos corrigir, porque a tua palavra diz que o Senhor repreende e castiga a quem o Senhor ama. Por isso, Pai querido Deus Santo, vem, Pai, se for necessário, Pai, então como uma mãe, como um pai, nos corrija, Pai, porque nós não queremos ir errante até o final, para que naquele dia, no grande dia, Pai, o Senhor não nos chame de filho, o Senhor não nos chame de servos, o Senhor não nos chame para o gozo eterno. Pai, em nome de Jesus, nos corrija a tua igreja com a tua palavra, corrija a tua igreja na palavra. Por isso, meu Deus e meu Pai, são muitos homens falando, são muitos mestres gritando aos quatro ventos a tua palavra, mas Senhor, não deixa nem o mais humilde ser enganado por esses, não deixa, Pai querido Deus Santo, que o teu Espírito Santo venha nos mostrar, Pai, quem é o falso, quem é o verdadeiro, para que nós, Pai, não venhamos a sermos guiados para o abismo, a sermos guiados para a perdição. Meu Deus e meu Pai, abra os olhos da tua igreja, abra os olhos dos seus ministros, abra os meus olhos, abra, Senhor Jesus Cristo, faça-nos cair as escamas dos olhos, desagrave, Pai, os nossos ouvidos, para que nós possamos ouvir
a tua voz. A tua palavra diz, Pai querido Deus Santo, que a ovelha ouve a voz do bom pastor e a reconhece. Nós queremos, Pai querido Deus Santo, ouvir a tua voz e reconhecer, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Pai, nós não somos de outro aprisco a não ser do Senhor. Nós não somos ovelhas desgarradas, nós somos do Senhor. Por isso, meu Deus e meu Pai, que o Senhor possa estar agora nessas casas, abençoando, Pai querido Deus Santo, e libertando essas vidas. Pai, em nome de Jesus. Esteja então nos hospitais, nos presídios, nos manicômios. Esteja, Pai querido Deus Santo, nos orfanatos. Esteja, Pai querido Deus Santo, nas casas de recuperações. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nos ajuda, nos ajuda. Não há quem possa, Pai querido, nos ajudar, a não ser o Senhor. O homem, Pai querido, confia em cavalos. O homem, Pai querido, Deus Santo, confia em carros. Mas nós, todavia, faremos menção do nosso Deus. Do poder daquele que abriu os mares. Do poder daquele que deu vista cego. Do poder daquele que fez paralítico andar. Nós faremos menção do teu santo nome. Por isso, meu Deus e meu Pai, que essa oração chegue até o teu trono. Que essa oração seja aceita. Espírito Santo do Senhor, nós, Pai querido, imploramos, nós suplicamos, porque a tua palavra nos diz, a tua palavra nos ensina, Pai querido Deus Santo, em Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não conheces ou não sabes. Pai, venha anunciar a nós a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, uma coisa é fato. Há tanta coisa que eu e você não sabemos. Há tanta coisa para se aprender dentro das Escrituras. Há tantas coisas que o mundo vai nos oferecer. E precisamos ter a reverência. Precisamos ter o temor. O temor ao Senhor. O temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria. O temor. Então que eu e você não venhamos a falar o que não convém. A fazer o que não convém. A nos conduzir como não convém. Porque, na verdade, todos nós teremos um dia especial, mas será um dia terrível para muitos. Por quê? O dia do juízo, o dia em que eu e você teremos que nos encontrar com o nosso Criador. Sim, aquele que nos acompanhou a vida toda, aquele que te acompanhou. Em nenhum momento Deus perdeu você de vista. Em nenhum momento Deus perdeu a minha vida de vista. Ele vai falar com conhecimento. Pessoas que falam sobre a minha, sobre a tua vida, não nos conhecem verdadeiramente. Ouviu alguma situação isolada. Você não se resume em situações isoladas. Você não se resume em um momento que você perdeu a sua calma. Você não se resume em um momento em que você pecou. Você não se resume em um momento que você saiu da presença do Senhor e fez o que não convinha. A vida do filho pródigo vai nos dizer isso. Lá em Lucas 15, vai dizer que o filho pediu a sua parte da herança. Pecou contra seu pai. Pediu a parte que lhe cabia da herança. Mas o seu pai vivo ainda. O seu pai estava vivo. E o seu pai era um bom pai, era um bom senhor. Ele pediu a sua parte e saiu dissolvendo, acabando com tudo. Como ele achou melhor. Ele pegou a sua parte e foi viver a sua vida. Mas a palavra do Senhor vai dizer que ele, caindo em si, uma vez sem dinheiro, uma vez faminto, com muita fome, se empregou na fazenda de um homem que criava porcos. E ao ver os porcos sendo alimentados, se alimentando, sentiu ele desejo. Sentiu ele desejo de comer o que os porcos estavam comendo. Olha, meu irmão, minha irmã, quantas vezes eu e você olhamos para a mesa do outro,
olhamos para a vida do outro e desejamos, tendo eu e você um pai como Deus, um pai como Jesus, que foi capaz de dar sua própria vida, por mim e por você. Um pai que sabe como nos alimentar. Ele dá na hora certa, ele dá na quantidade certa, porque o que vai produzir em você aquilo que Deus dá, nenhum banquete humano pode produzir. Nós vemos isso também na história de Daniel. Na história de Daniel, nós vamos ver então agora, nós vamos saber agora que verdadeiramente ele se alimentou de legumes e se absteve das iguarias do rei, mas ficou tão nutritivo quanto os outros, muito mais, foi muito mais saudável para Daniel comer do que Deus havia lhe dado, do que Deus havia lhe separado, do que aqueles que sentaram e se banquetearam no banquete do rei. Então entenda bem você também, o filho quando volta agora, o filho pródigo percebe então que o seu pai, além de recebê-lo, é como se ele não tivesse feito nada. O seu pai tem perdão. O seu pai põe no seu dedo um anel. O seu pai chama ele para a mesa, faz uma festa. E nessa festa, o seu pai lhe oferece o que há de melhor. Olha, eu e você estamos então falando de um Deus que corrige, sim. Nós estamos falando de um Deus que até mata, sim, mas nós estamos falando de um Deus misericordioso enquanto há tempo. Ele é misericordioso. Se há algum pecado, se há algo lhe incomodando, vamos nos esforçar para abandonar essa prática, para não ficarmos longe da casa do Pai, do banquete do Pai, do amor do Pai, do afeto do Pai, da salvação do Pai. Nós não podemos ficar fora daquilo que Deus reservara para o seu povo. Ei, povo de Deus, eu estou falando para você, meu irmão, minha irmã, cuidado com esses questionamentos, cuidado com esses apontamentos, dizendo que esse não é, que aquele não vai, que aquele não pode. Muito cuidado, porque a você não foi dado essa autoridade. Essa autoridade, quem tem autoridade verdadeiramente é Jesus, através do seu Santo Espírito. Quantos erros o homem não cometeu? Quantas vezes eu e você não cometemos erros? E imagine você então que nós estamos desqualificados para condenar. Você pode até apontar, mas você pode errar. E uma vez que você apontou e errou, a condenação virá sobre a tua vida. Cuidado, porque Deus vai punir aquele que não tem poder para condenar, mas está condenando. Deus vai condenar aquele que não sabe, mas está falando do teu irmão, da tua irmã, sem conhecimento, porque ouviu falar, porque imaginou. Cuidado, meu irmão. Meu irmão, minha irmã, nós temos um Deus tão bom, tão maravilhoso, que Ele está dizendo, ó, eu quero mudar você, e para mudar você, eu vou usar o vento. Para mudar você, eu vou usar as tempestades, eu vou usar o deserto, eu vou usar os vales, eu vou usar a prisão, eu vou usar o que eu tiver que usar para mudar você, para fazer você pensar. Pense você, meu irmão, minha irmã, o que é que te faz pensar? O que é que te faz se arrepender? Muitas vezes, alguns de nós nos embriaguemos, nos drogamos, ou muitas vezes se prostituem, ou muitas vezes faz coisas práticas que o final lhe dói tanto e o final lhe traz um arrependimento. Há quantos de nós desobedecemos o pai, desobedecemos a mãe e caímos em si e nos arrependemos? Falou, quantos de nós não falam, por que eu fiz isso? Ah, se eu tivesse outra oportunidade. O Senhor agora vem a mim e vem a você dizer, ó, meu filho, você leia a minha palavra porque eu já falei. Toda a Bíblia para Deus já aconteceu. Para mim e para você agora está sendo a verdade, agora está sendo o nosso dia a dia. A palavra para mim e para você está acontecendo, mas para Deus já aconteceu. Por quê? Porque Ele é o Deus onipotente, onisciente e onipresente. Ele é o alfa, o princípio, e Ele é o ômega,
o final, ele é o alfa, o princípio, ele é o ômega, o final. Deus estava no início de tudo. Veja você então, que antes que o homem pecasse, Jesus já estava pronto, o Cordeiro já estava pronto para tomar o meu e o teu lugar. Ninguém pega Deus desprevenido, nem o diabo e nem a sua criação, nem o homem pode pegar Deus desprevenido. Ah, Deus não sabia, ah, Deus não viu. Não existe isso com Deus, não existe isso com Deus. Deus tudo sabe, Deus tudo pode, Deus tudo vê. Então, em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, eu quero deixar uma palavra para você. Olha no final de tantas coisas, no livro de Abacuque. Olha, no livro de Abacuque, Abacuque chega a uma conclusão diante do seu Deus. Abacuque 3,17 vai dizer assim, olha. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento. As ovelhas das malhadas sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Querido, meu irmão, chegue a esta conclusão também comigo, que se ele fizer, ele é Deus. Que se ele não fizer, ele é Deus. E que a melhor coisa é ficar com Deus. A melhor coisa é estar do lado de Deus. É a melhor coisa. Olha, eu estive por esses dias. Eu estive com os rapazes da capoeira. Muitos são os que julgam aquele povo. Eu estive por esses dias na casa de recuperação. Muitos são os que julgam este povo. Eu estive com um jovem alcoólatra no meio da rua. E muitos são os que julgam este povo. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, a quando foi que Deus nos deu a liberdade para condenar? Para dizer para esse povo que ao invés que tem um Salvador, dizer para eles que eles não prestam, que eles não podem, que eles não devem. Meu irmão, minha irmã, eu quero certificar algo para você. Sabe por que Jesus veio à Terra? Ele veio buscar o que se havia perdido, e eu e você estávamos nesse meio. Ele veio buscar a mim e a você que estávamos perdidos. A Bíblia vai dizer que ele veio para os doentes, porque os sãos não precisam de cura. Então eu quero dizer para você, quem é doente, quem é o curado, sou eu, é você. Até mesmo aquele que pensa não ser doente, está doente. Nós vemos agora que ter dinheiro não basta, ter saúde não basta. Há pessoas se suicidando com uma boa saúde. A gente se suicidando tendo uma conta bancária astronômica. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que só quem conhece o coração do homem é Deus. Que é difícil para o povo de Deus, é difícil para o povo que conhece a verdade ficar às vezes de boca calada diante dos homens e abrir diante de Deus. Mas a palavra do Senhor vai me dizer, antes as vossas ações de graças, súplicas, sejam reconhecidas diante de Deus. Antes de você orar, antes de você jejuar, antes de você subir monte, descer monte, tenha o que Deus te deu. Manifeste o que Deus te deu. Deus deu amor. Deus deu compaixão. Deus te cobriu de misericórdia. Deus me cobriu de misericórdia. Eu só posso dar para aqueles que necessitam o que eu tenho. Então, eu olho para... É difícil conviver com alguém que bebe, que fuma, que trai, que se prostitui. É difícil conviver com o diferente. É difícil porque aos nossos olhos, uma vez
que eles foram purificados, santificados, eles não agem como deveriam diante do pecador, porque Deus não compactua com o pecado, mas Ele continua amando o pecador. Deus não compactua. Eu e você não temos que compactuar com esse povo, mas nós temos que amar, porque a nós foi dado para amar. Mas nós temos, com a palavra, corrigir, porque a nós foi dado isso. Aquele que sabe, ensina. Ensina. Ensina ao teu filho no caminho que ele deve andar, para que quando ele cresça ele não se desvie. Você sabia que todos são filhos? Todos nós somos filhos. Porque eu olho para o homem adulto e acho que eu não devo ensinar o caminho. Eu preciso ensinar o caminho. Mas como me foi ensinado, a mim foi dito de um Deus de amor, de um Deus de justiça, de um Deus de misericórdia, de um Deus capaz de dar o seu próprio filho. De um filho chamado Jesus, que foi capaz de dar a própria vida. E que cuja sua vida pagou o meu e o teu pecado. A mim foi ensinado isso. Será que me ensinaram errado? Será que me ensinaram errado? Será que eu continuo lendo errado? E Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu único filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu e você precisamos continuar pregando a vida eterna em Jesus, mas precisamos pregar a cruz, precisamos pregar também o arrependimento, precisamos pregar a condenação, que não é dada por mim, não é dada por você, é dada pela palavra, pelo Deus que criou todas essas coisas. Eu entendi isso, porque eu vejo às vezes um homem e uma mulher na rua, mas eu não vejo eles na madrugada. Quem sabe eles estão de joelhos na madrugada? Quem sabe eles estão depois de uma noitada de bebida, regada à prostituição, eles estão angustiados e dizendo, eu não aguento mais, eu quero parar. Aí eu não vejo essa cena. Eu julgo pela noitada, eu julgo pela bebedeira, eu julgo pela drogadição, eu julgo o que os olhos carnais viu, mas eu não julgo o que Deus viu, eu não julgo o que Deus vê. Porque só Ele está com você, mulher, quando você chora. Só Ele está com você, homem, quando você chora. Pregue a palavra, só a palavra, nada mais do que a palavra. A minha vontade não é a palavra, a tua vontade não é a palavra. Mas quando eu prego a palavra, eu estou falando da vontade de Deus. É a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é boa, agradável, perfeita. Será que a minha palavra de condenação é boa, é perfeita, é agradável? A palavra do Senhor, sabe por que ela é boa? Porque ela não veio, já digo de novo, ela não veio para condenar o homem, ela veio para que o homem fosse salvo. E Deus amou o mundo, palavra de Deus, de tal maneira que deu seu Filho, o que é Jesus, o preço, o resgate, o amor de Deus. Jesus é o amor de Deus pela humanidade. Ele pegou a sua única ovelha, o seu único cordeiro, e deu para morrer por mim e por você. Até aqui, falando de amor, amor de Deus, obediência de Jesus. E agora, para que todo aquele que crê não morra. Não morra. Agora está falando de juízo. Porque se você não crê,
já está condenado, já está morto. Mas todo aquele que crê e for batizado, diz João, será salvo. Será salvo. João batizou com água, mas ele anunciou, virá aquele que vos batizará com o Espírito, com fogo. Meu irmão, minha irmã, já estou terminando por aqui. E eu quero dizer para você, é muito mais fácil, é fácil odiar, é fácil condenar, porque amar não depende do que o outro faz, porque se fosse assim, Deus não teria amado o mundo, porque quando ele olhou para o mundo, ele viu eu, ele viu você, ele viu todos nós em pecado, em delitos, que gerava a morte. Então Jesus, para me amar, ele não depende do que eu faço ou deixo de fazer. Simplesmente ele me ama. Mas para levar para o céu, para salvar, é diferente. É como se Jesus olhou para mim e para você agora e dissesse: filho, para viver nessa terra, você pode ser como você é. Para ficar nessa terra, você pode continuar fazendo o que você quer fazer. Pode continuar. Porque essa terra é o vale de ossos secos. É o vale de ossos secos. Sem vida. Sem vida. Quem vive para este mundo, quem ama este mundo, é seco. É seco. Sabe por quê? Eu amo esse mundo. Eu gosto de me divertir. Eu gosto de beber. Eu gosto de me prostituir. Eu gosto daquilo. Vê como que é o final dessas pessoas. Olha o estado delas. Depois de uma noite regada à bebida, depois de uma noite regada à prostituição. Vê, há um momento em que você pega uma pessoa dessa e ela diz: estou com dor aqui, estou com dor ali, meu dinheiro acabou. E chega um determinado tempo que essas pessoas falam: eu estou cansado, eu estou cansado, eu estou cansada, eu estou cansado, eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar de beber, eu vou parar de fumar. Sem Jesus, não dá. Está cansado? Esta palavra diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu, assim diz Jesus, vos aliviarei. Sabe como Jesus me aliviou? Ele disse: Marcos, para de beber, para de fumar, para de usar droga, para de ficar se prostituindo, para de mentir, para disso, para daquilo. Porque tudo que me está pesando, tudo que está pesando sobre a tua vida se chama pecado, se chama culpa. E ele veio, e ele levou, porque lá em Isaías 53 diz: e sobre si levou, sobre si, todos os meus pecados. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Jesus foi castigado no meu lugar. Jesus foi condenado no meu lugar. Jesus fez tudo isso por me amar e por te amar. Então, deixa eu dizer para você: quer continuar pecando? Quer continuar errando? Você tem o que Deus deu. O livre-arbítrio. Você está livre. Você está livre. Você já ouviu falar que a plantação, o plantar, é opcional. Você escolhe. Quer plantar coisa boa? Mas a colheita é obrigatória. Você sabia que o vagabundo, o que não trabalha, ele vai colher. O que bebe, o que fuma, o que se prostitui, vai colher. Eu e você, crente, que também se acha melhor que todo mundo, o crente que se acha o santão, o santarrão, que só prega na igreja, só tem pecador dentro da igreja,
vai para os campos, vai para as ruas, vai para as casas de recuperações, vai para as detenções, vai para os hospitais, vai aonde a ovelha está perdida, aonde a ovelha está gritando, gemendo, aonde a ovelha está arrependida. Pregar para crente é fácil. Estar diante da tribuna dos santos é fácil. Louvar no altar é fácil. Pregar no altar é fácil. Ainda tem muita gente agora tomando tapa na cara porque está falando de Deus. Tem gente tomando facada, tiro, saindo correndo, tomando paulada, sendo queimados. Há missionários sendo queimados. Ainda há lugares que tem cristãos que estão presos por pregarem o evangelho. E eu e você, santarrão, eu e você, sabedores de tudo. Eu tenho teologia, eu tenho bacharelado, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Eu só não tenho coragem. Eu só não tenho coragem de pôr a minha vida em risco pelos meus irmãos. Pelo perdido. É o que eu não tenho. Eu vou na internet e começo a criticar um monte de gente. Critico um monte de gente. Jesus, ó, tá marcando quantos frutos. E não é pela quantidade de fruto, não. É porque tem gente que o fruto da boca já tá amargo pro sabor de Jesus, pro paladar de Jesus. Por isso, naquele dia, no grande dia, aparta-te de mim. Mas, Senhor, eu preguei, falei em línguas, enchi estádios. Mas, Senhor, o Senhor conhece o meu e o teu coração. Não é porque eu faço uma obra boa ali que eu tenho o direito de matar um cidadão aqui. Tem gente que deu 1000 frutos, mas destruiu 1, destruiu 2 da sua própria família. E quer ser aceito. Podendo salvar, você vai matar. E a questão é, até onde eu vou para salvar? Porque a maior prova, viu, crente, é dentro da sua casa. A maior prova é com os seus. É difícil amar e perdoar meu irmão. É difícil amar e perdoar meu filho. É difícil amar e perdoar minha esposa, meu marido. É difícil, hein? É difícil, hein? Isso é coisa para Jesus. Isso é coisa para Jesus. Se é coisa para Jesus, aonde eu vou buscar esse amor? Em Jesus. Aonde eu vou buscar suportar? Em Jesus. Sabe por quê? A mulher buscava água no poço. A mulher buscava muita água no poço. E ela era envergonhada. Era uma mulher pecadora, perdida, mas que conhecia a lei. Só não conhecia a graça. Agora a graça se manifesta no poço de Samaria. A graça se manifesta. E aí, essa graça diz a ela, vamos fazer o seguinte, me dá dessa água aí, me dá dessa água aí. E ela disse, Senhor, tu és judeu. Os judeus não se dão com os samaritanos, Senhor. E aí ele disse, ó, quem beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu, disse Jesus, da água que eu lhe der, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Sabe o que é esse rio de águas vivas? É o que me ajuda a suportar. Porque é a água de Jesus. A água dos homens gera sede de novo. É, sabe? Aquela palavrinha, sabe? De emocional. Aquela palavrinha emocional. Ela gera sede de novo. Mas a de Jesus é o rio de águas vivas. Vivas. Já está há alguns anos fluindo dentro de mim. É.
miserável, vendia a vida por um copo de cachaça, por uma droga, pelo crack, por uma noitada, mentindo, traindo, e ignorando o sangue que sobre mim estava. Eu ignorei o sangue de Jesus por muitos anos. Eu ignorei a morte de Jesus por muitos anos. Ele não deixou de me amar, ó. Perseguiu-me, ó. E aos 19 anos me alcançou, me limpou. Sabe o que eu fiz anos depois? Me sujei, abandonei. Traí Jesus. Não quero mais, não sou mais crente, fui pro mundo. Sabe o que esse amor continuou fazendo? Ele veio atrás, para não falar dentro, porque eu ainda lembrava do que me foi pregado, eu lembrava do amor que me foi destinado, eu lembrava, e os crentes, os cristãos verdadeiros, amorosos, insistiam em falar, Jesus te ama, eu bêbado e eles falando, Jesus te ama, eu drogado e eles falando, Jesus te ama, eu xingando e eles falando, Jesus te ama. Eu agredindo eles e deles falando, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Um tempo depois, como eu falei, eu cansado, eu sobrecarregado, eu ouvi e disse, ó, eu parei, Jesus, eu quero voltar. Eu quero voltar, Pai. Eu quero voltar. Eu quero respirar, Pai. Eu quero respirar, Pai. Eu quero respirar, Pai. Eu preciso respirar, Pai. Eu preciso respirar. Eu preciso. Irmãos, tem muita gente precisando e querendo respirar. E eu e você precisamos ter compaixão, ter amor por essas pessoas, ter amor, e dar a elas o direito que nos foi dado de respirar o fôlego de vida, de dar a elas, precisamos dar a essas pessoas. Irmãos, é difícil, aqui não tem nenhum hipócrita não, é difícil amar um drogado. É difícil amar uma prostituta. É difícil amar o homossexual. É difícil amar o ladrão, o traficante. É difícil. Mas o que é mais difícil? O que é mais difícil? Nos sacrificar, suportar no amor de Deus, ou vê-los queimando no fogo do inferno, no lago horrível de enxofre. Porque se você suporta ver teu filho, ver tua filha, ver o teu marido num charco horrível de lodo, de enxofre, ardendo em chamas, gritando sem parar, se você aguenta, Jesus não está aí. Jesus não está aí. Porque ele só deu a sua vida porque ele não aguentou. Jesus já viu. Ele já viu como é o inferno. Ele sabe como é. Por isso ele nos fala. Porque ele não quer que eu e você, nem os nossos, vá para lá. Mas, pastor Marcos, meu marido não quer. Minha esposa não quer. Meu filho não quer. Minha filha não quer. Quantos anos eu e você passamos não querendo Jesus?
rejeitando o amor, rejeitando a salvação. Ele não desistiu. Jesus não desistiu. Ah, mas ele era Jesus. Mas Paulo disse, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Você acha que eu e você vamos passar algo pior do que Jesus passou? Não vamos, não. Sabe por quê? Aqueles 2 ladrões da cruz, culpado, mas um falou, se és tu, o Cristo, Filho de Deus, salva a ti e a nós também. Mas o outro do outro lado disse, ó, esse nada fez, mas nós fizemos por merecer. Você entende que eu e você fizemos por merecer a condenação? Eu e você fizemos por merecer, porque o salário do pecado é a morte. Aquele ladrão disse para Jesus, lembra de mim. Ele não pediu para ser salvo. Ele não pediu para que Jesus o tirasse da cruz. Ele disse, lembra-te de mim. Talvez, conjecturando aqui, ele já ouviu falar do inferno. Então ele disse, Jesus, eu vou para o inferno. Lembra-te de mim. Lembra-te de mim. E eu e você precisamos pensar e dizer, Senhor, lembra-te de mim. Não importa o que eu estou passando, Jesus, porque por mim o Senhor sofreu muito mais, não merecendo, não tendo culpa alguma. Lembra-te de mim, Jesus. Pai, naquele grande dia, no grande tribunal, lembra-te de mim, Jesus. Sabe por quê? Quem é que disse que por aceitar a Jesus, você agora pode jogar na cara do outro que não aceitou que você é digna, que você é digno, que você merece a salvação? Pare com isso, pare com isso. Nós não fomos chamados para isso. Mas nós podemos oferecer o que gratuitamente nós recebemos. Eu dou ao outro a oportunidade de ser salvo, porque eu tive a oportunidade e nada paguei. Foi gratuito. Quem pagou foi Deus. Quem foi o preço foi Cristo. Então, em nome de Jesus, pense nessas coisas. Pense nessas coisas. Ore por mim, ore pela minha família, ore pela minha casa. E um conselho que eu te dou, ore pela tua família, ore pela tua casa, ore por você. Nós também oraremos também, em nome de Jesus. Os nossos olhos, às vezes, são maus. Sabe o que a Bíblia diz, né? Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Mas se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Então, quando você vê o pecador, quando você olha para a pecadora, lembre-se, lembre-se, lembre-se que você já foi assim. Lembre-se que, em parte, você também peca, eu peco. Lembra que nós não estamos na prática diária do pecado, mas às vezes praticamos a gula, às vezes praticamos, sim, ignorar o irmão, ignorar a irmã, ignorar o filho, a filha, o pai, a mãe, é pecado também.
tratar o outro como eu acho que tem que ser tratado. Eu preciso aprender a tratar melhor as pessoas, porque toda vez que eu vou oferecer a elas Jesus, eu digo que Jesus as respeita, eu digo que Jesus as ama, eu digo que Jesus as deseja. E o maior representante de Jesus sou eu e você. Pense nisso. Pense nisso. Vamos orar em nome de Jesus? Agradeço a Deus pelos meus irmãos. Tá? Agradeço a Deus pela irmã Maria, aleluia, pela Madalena, aleluia, aleluia. Agradeço a Deus pelas vossas vidas e para todos que nos ouvem, aleluia. Mulher de Deus, que Deus continue te abençoando e te usando poderosamente nessa terra. Mulheres de Deus. Eu disse esses dias para minha esposa, aquela história que falaram para você, mãe de joelhos, filhos de pé, não serve só para mãe, não. E não serve também só para filhos. Serve para todos. Tem por causa de esposas que os maridos estão firmes também. Ainda estão vivos com direito à oportunidade de serem salvos. Por causa de esposas. Enquanto o marido está perdido, ela está orando e pedindo e acreditando nas promessas. E assim também alguns pais com seus filhos perdidos e muitos condenando. Mas o pai e a mãe de joelho, orando, para que Deus lhe dê a oportunidade que foi dado a nós. Então, em nome de Jesus, pais, continue de joelho, orando pelos vossos filhos. Filhos, acordem e continue honrando vossos pais. Honre os vossos pais. É promessa de Deus que os vossos dias se prolongarão sobre a terra. E esses dias que Deus está dizendo que se prolongarão, não são dias qualquer, dias de agonia, não. Quando Deus diz que eu vou prolongar, olha lá o rei Ezequias. Estava com uma doença e era para a morte. Se arrependeu, orou, falou, pediu. E Deus mandou o profeta. Na mesma hora, Deus mandou o profeta. Diga a ele então. Estou eu acrescentando mais 15 anos. Tem muitos filhos que estão prestes a morrer com as suas práticas. A morte está aí bem perto. Deus vai prolongar por causa da oração de uma mãe, por causa da oração de um pai. Olha, em nome de Jesus, tem maridos que também estão com os dias contados. Se não se converterem, Deus há de alcançá-lo. De um jeito ou de outro. Aquela história de amor e dor, quem não vem por amor, vem pela dor. Eu quero dizer que não vem pelo amor do homem, nem no amor de ninguém, a não ser por Jesus. Toda vez é por amor. Sabe por quê? O amor de Deus, Deus a oportunidade. Mas o amor de Deus, por muitos que obedeceram, vai colocar no céu. Por este amor, ele é justo. E aqueles que não obedeceram, que não aceitaram, não tem acordo. Não vai ter acordo naquele dia. Vai para o inferno. Então, em nome de Jesus, vamos continuar de joelhos, orando pela nossa família, pela nossa casa, pela nossa igreja, por todos que nós amamos e também por aqueles que nós não amamos. Porque a palavra do Senhor diz, no velho, ela diz que nós devíamos aborrecer os nossos inimigos. Mas no novo, ele diz que nós devemos orar por eles. Devemos orar até pelos inimigos. Então, em nome de Jesus, continue orando. E vamos orar para que o reino de Deus, ao invés de se dividir, se una. Porque nós estamos vendo que o reino de Deus está se dividindo. Mas eu entendo uma coisa, que na verdade, aquele que se divide não é reino. O reino de Deus é impossível de se dividir. Porque o reino de Deus se consiste da sua palavra. Ninguém pode mudar a palavra. Aqueles que ficaram fora é porque, na verdade, andaram no engano. Não cumpriram a palavra. Não viviam na palavra. Falavam da palavra. Viviam comendo da gordura da palavra. Mas não viveram.
Ó, então em nome de Jesus, pense nisso. Pense nisso. Não divida o reino, porque a Bíblia vai dizer que o reino dividido não prospera. Cuidado, tente unir a família, porque o reino também se constitui de família. Então a família dividida não prospera e sofre. Vamos orar então em nome de Jesus, porque falar de Deus é tão gostoso, irmão. Tá difícil sair daqui, mas eu vou sair. Em nome de Jesus. Tá difícil, hein? Mas eu vou sair. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar. Pai querido, Deus eterno, eu quero agradecer. Eu quero agradecer, Pai querido, pelo teu santo nome. Eu quero agradecer, Pai, por esses que ouviram, por os que ainda vão ouvir, por esses que aceitaram e pelos que não aceitaram também. Pai, eu quero agradecer por todos. Então, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, Pai. Pai, eu sei que tem casas agora sofrendo. Tem muita gente no vale, mas não estão sozinhos. Pai, eu sei que tem muita gente passando pelo deserto, mas vão passar porque o Senhor está lá. Não vai faltar provisão mesmo no deserto. Não vai faltar o pão, não vai faltar água, mas vão chegar naquilo que Deus prometeu. Vão chegar na promessa do Senhor. Em nome de Jesus. Pai, também eu quero pedir por aqueles que estão em prisões. Prisões sem muros. Aqueles que estão com a enfermidade, Pai querido, sem cura para os homens. Mas tem cura para o Senhor. Pai, seja com eles. Seja com eles, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir, Pai, pelos filhos perdidos. Eu quero pedir pelos maridos. Eu quero pedir pelas esposas. Ah, Senhor. Tem muito casamento sendo desfeito. Tem muito lar sendo desfeito. Tem muita gente, Pai, cedendo. Ah, Pai, cedendo ao pecado. Cedendo, Pai querido Deus Santo, à desistência. Meu Deus e meu Pai, fortalece o teu povo. Fortalece a tua igreja, Pai, para que nós possamos resistir aos dias maus. Porque o Senhor falou, somente aquele que for até o final dará a coroa da vida. Somente aquele que for até o final. Pai, nos ajude aí até o final. É o que eu te peço. Meu Deus e meu Pai, nos ajude aí até o final. Nos perdoe, nos ensina a te adorar. Nos ensina a te adorar como convém, a bendizer o teu nome como convém, a pregar o evangelho como convém. Lança fora de nós a timidez, Pai, em nome de Jesus. Meu Deus querido Pai Santo, eu te agradeço. Eu te agradeço por tudo. Eu te agradeço, Pai, pelas provas que o Senhor tem me dado, ou permitido que eu passe. Eu te agradeço, Pai querido, pelas coisas boas e ruins, porque todas elas, Pai, todas elas olharão para mim e verão o Senhor. Porque o Senhor está comigo. E enquanto tu estiveres comigo, Pai, a tua vara e o teu cajado me consola. Então, em nome de Jesus, Pai, que a tua vara, a correção, que o teu cajado, a tua proteção, continue nos conduzindo. É o que eu te peço em nome do Pai. É o que eu te peço em nome do Filho. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Tá bom? Ore. Ore e leia a palavra. É a melhor coisa para não se errar tanto. Ore e leia a palavra.